Vou falar aqui no canal sobre quando inicia a produção de leite. A produção de leite inicia lá na gestação. Lá começa todo o processo da fabricaçãozinha do leite no corpo da mamãe. Por isso, para mim, é muito difícil ouvir uma mãe falar que ela não tem leite. Pode ser que no momento inicial ela não tenha leite esguichando, vazando, mas isso não vai acontecer no momento inicial. Aliás, se você já percebeu, eu comecei a falar do início da produção. Não estou falando daquelas mães que está com 3, 4 meses de amamentação. Então, estou falando das mães que estão no início da amamentação. Nesse início, vai ser muito difícil essa mamãe começar a perceber a saída por si só do leite sozinho. Isso vai ser muito difícil. Quando o bebê encosta para amamentar, que ele começa a sugar, ele tira a quantidade necessária que ele precisa. Mas para fazer com que essa produção aumente, precisa do bebê estar sugando toda hora. Precisa desse bebê o tempo todo ali sugando. Qual é o grande problema aí? Muitas das vezes, as mães não deixam seus filhos o tempo suficiente. Aí as pessoas perguntam para mim, qual é o tempo suficiente? O tempo que o bebê sozinho largar, parar de sugar. Não que ele começar a dormir, não o momento que ele vai começar a dormir, mas quando ele parar de sugar e quando você tentar oferecer esse seio de novo, o que vai acontecer? Ele vai recusar. E aí sim é o momento que o seu filho já está satisfeito. Onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas das vezes, essas mães começam a fazer expressão em suas mamas para ver se sai leite. E elas não conseguem perceber a saída do leite ou não conseguem ver a saída do leite. E onde elas começam a ficar frustradas. Tem mães que começam a ficar frustradas já no hospital. Tem mães que chegam em casa e percebem que o bebê está dormindo muito, ou que o bebê está chorando muito, e aí elas começam a ficar frustradas em casa. E lá vem um pensamento e sentimento de insatisfação, lá vem um pensamento e sentimento de incapacidade. Eu li um livro de Thomas Harvey Eker, The Secrets of Millionaire Mind, que ele fala o seguinte: pensamentos gera sentimento e sentimento gera crença e crença gera comunicação. Se eu tenho um pensamento de que eu sou insuficiente, que eu não dou conta do meu filho, eu terei esse sentimento. Tendo esse sentimento, já começa a atrapalhar todo o meu processo de amamentação. Eu tenho uma crença, com esse sentimento eu confirmo para mim que eu tenho uma crença muito forte que eu sou insuficiente, que o meu corpo ele não foi feito para amamentar o meu filho. E essa crença, muitas das vezes, ela é comprovada por um histórico da minha mãe, da minha tia, por um histórico de mulheres da minha família. E isso é muito ruim. Lembrando que todas as mulheres têm capacidade de ter leite, salvo algumas que têm alguns problemas e percalços no meio do caminho. Mas eu não estou falando dessas. Eu estou falando daquelas que não tiveram nenhuma doença, que têm a vida saudável. Então, se eu tenho pensamentos negativos, eu vou gerar sentimentos negativos. As minhas crenças vão ser as piores. E aí, sabe qual vai ser o meu comportamento? Péssimo, terei um comportamento péssimo. E o meu comportamento vai ser de sempre olhar para o meu filho e achar que eu não tenho condições de nutri-lo. E achar que eu sou péssima, que eu não consigo dar o melhor para o meu filho. Então, quando eu tenho toda essa escalada de comportamentos, eu simplesmente estou plantando em mim, neste momento, que dali para frente, eu serei uma mãe insuficiente em tudo. Só que tem o seguinte,
Lembra? Eu falei para vocês que o seu corpo foi preparado lá na gestação para amamentar o seu filho? Então, não faz sentido você ter esse pensamento, gerar esse sentimento, ter essa crença para terminar com um comportamento ruim, um comportamento de duvidar de você, de duvidar que você é incapaz. Então, a primeira dica vai agora. Lembre-se, você foi preparada durante todo o momento de gestação para nutrir o seu filho. Não tem outra forma de fazer isso. Você foi preparada. O melhor leite está com você. A melhor nutrição está com você. O aconchego também está com você. O seu corpo pega o melhor de você, né? O seu corpo pega o melhor que você tem e manda para os seios para poder nutrir aquele ser que acabou de chegar ao mundo. Então, ele não precisa de água, ele não precisa de chá. Todo o alimento que seu bebê precisa até 6 meses de idade está com você. Não tem como pegar de outro local, não precisa disso. Então, quando eu tenho esse comportamento de insatisfação, insuficiência, incompetência, vai me trazer só resultados ruins. E esses resultados ruins vai fazer com que atrapalhe todo o meu processo de amamentação. Será que o seu corpo iria te deixar na mão? Você acha que ele seria capaz de te deixar na mão? Porque vamos pensar. Imagina uma situação. Você chega em casa cansada e quer descansar e dormir. E você se deita para dormir no seu travesseiro tão gostoso, e aí o seu coração para de trabalhar. Já pensou nisso? Se seu coração parasse de trabalhar enquanto você dormiria? Quantos problemas nós não iríamos ter no mundo? Então lembre-se de uma coisa, mamãe. O seu corpo não para de trabalhar enquanto você está gerando, que você está gestante, e também quando você está amamentando. Só que tem o seguinte, para continuar a produção, para você ter uma produção adequada, para você ter uma certa quantidade de leite, o que precisa? Precisa do bebê estar sempre vindo ao seio, precisa do bebê estar sempre mamando em você. E isso, na maioria das vezes, vai acontecer de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos. Tá muito errado quando as pessoas falam, essa criança tem que dormir, tem que mamar 20 minutos no peito e já colocar para dormir. Não, ele tem que mamar o quanto ele quiser, a hora que ele quiser. E é assim, porque dessa forma, se a gente controla, se a gente coloca reloginho pro nosso bebê mamar, ele só vai mamar 20 minutos. Sabe o que vai acontecer? Com a sua produção, vai caindo. E isso não é legal. Isso é você falando pro teu corpo o seguinte, eu não tenho tempo, eu quero determinar um tempo para ele comer. Agora, uma outra situação eu tenho para você. Vamos pensar que você foi para um restaurante bem lindo, bem chique, um restaurante maravilhoso. Chegou lá no restaurante e você recebeu o maître. O maître veio te orientar quais são os pratos da casa. E ele disse qual era o melhor e você pediu aquele prato. E ele ainda falou para você, vai ficar pronto em no máximo 5 minutos. E o prato chegou. E aí você olha a beleza daquele prato. Nossa, que comida gostosa. Aquele arroz bem soltinho, né? Regado a molho de bolonhesa, para quem gosta de peixe, é bom. Para quem gosta de carne também é bom. Mas é um prato muito bonito. E você começou a comer e você está naquele momento de
prestar atenção na textura da comida, você está prestando atenção no sabor. O cheiro da comida está muito gostoso. Mas aí vem um garçom e retira o prato dizendo que já está na hora de você acabar de comer. Chega, acabou. Qual é o seu sentimento? O que vai passar pela sua cabeça naquele momento? Peraí, eu nem acabei. Eu nem acabei de comer. Como que você tira o meu prato assim? Infelizmente, é isso que fazemos muitas das vezes com nossos filhos na hora da amamentação. A gente não dá chance para o nosso filho terminar a refeição. A gente fica o tempo todo, já acabou, tá na hora, tem coisa para fazer. E muitas das vezes você nem fala, você nem esboça, mas a sua impaciência na hora de colocar o bebê no peito, ela é tão grande, ela é tão gritante, que o bebê não se sente nem um pouco confortado naquele colo, porque ele está percebendo que o colo não está gostoso, ele está percebendo que o tetê não é bom. E aí? Você já pensou nessa situação? Já pensou se alguém tirasse o seu prato no melhor momento da comida? Como ficaria? Não dá vontade de pegar o prato e tacar na cabeça da pessoa? Nossa, eu teria. Mas coitado do bebê, ele não fala, né? Ele não consegue esboçar. Então, a hora da amamentação é um momento único. A hora da amamentação é um momento sublime, é entre a mamãe e o bebê. Mamãe, você precisa ou sentar ou deitar e esquecer do tempo na hora que você vai amamentar. Precisa dar este momento, este amor, este carinho, esse momento afetivo com o teu filho. Aproveite esse momento para acariciá-lo. Aproveite esse momento para conversar com ele, porque é assim que ele vai conhecer a mãe que ele tem. Se você só coloca o seu bebê para mamar e fica ali calada, tipo, não aguento mais, tá me sugando, tô morrendo de sono. Que colo gostoso é esse? A criança não tem nem prazer de ficar ali. Então, é muito importante ter paciência. Lembre-se, toda mamãe tem leite, mas a produção só vem na quantidade adequada se o seu bebê mama. A produção só vem na quantidade adequada se você muda os seus pensamentos, que muda os seus sentimentos, que muda as suas crenças e que muda o seu comportamento. Porque o seu comportamento é tudo. O seu comportamento é o que o seu filho pega de você. O seu filho não vai guardar o que você fala, ele vai guardar os seus comportamentos. E são os seus comportamentos na hora da comida, na hora da alimentação, que ele vai guardar. É este momento que você está falando para ele se ele deve ser ansioso na hora de comer ou não. É neste momento que você vai dizer para ele se ele vai ter comida na mesa ou não. Já viu aquelas crianças que ficam na mesa desesperada por comida? Parece que a comida vai embora? Então, será que muitas das vezes a mãe não passou uma mensagem errada no momento da amamentação? Mensagem de escassez. Acabou, você não vai ficar, sai daqui. Precisamos pensar nas nossas atitudes, precisamos pensar no nosso comportamento, porque isso faz toda a diferença. Amamentar não é só colocar o bebê para mamar. Não, amamentar vai muito mais além, amamentar vai muito mais longe. Amamentar diz sobre sentimento, amamentar diz sobre crenças, amamentar diz sobre comportamento. Amamentar é sublime, é muito mais que um alimento. Amamentar é o aconchego e vou dizer mais, a maioria dos mamíferos tem patas. Nós, mulheres, além de amamentarmos o nosso bebê, temos braços,
temos o aconchego do nosso colo, temos o calor da mamãe. Então, quando a gente coloca o nosso bebê no colo, que ele sente o nosso calor, nesse momento podemos fazer contato olho no olho. Neste momento podemos conversar com ele. E quando o nosso bebê está mamando, enquanto falamos com ele, o fato da nossa voz vibrar no nosso corpo e ele começa a sugar na gente, mandamos uma mensagem para o nosso cérebro, onde algumas glândulas aqui dentro da nossa cabeça começam a trabalhar para maior produção de leite. E tudo isso vai desencadeando na gente todo o processo de produção de leite. Então, quanto mais o bebê suga, mais a mamãe conversa com o seu bebê, mais leite ela tem. Lembrando, quanto mais produção de leite, mais o meu bebê engorda. Então, o fato da gente fazer esse contato com o nosso bebê é muito válido. É o melhor momento com o nosso filho, é o momento da amamentação. Eu entendo que os primeiros 20 dias, os primeiros 45 dias são muito cansativos, mas vale super a pena. Esse momento também, ele produz uma maior quantidade de ocitocina. Ocitocina é um hormônio que é depositado no nosso sangue, é um hormônio que é produzido pelo nosso corpo e vai para o nosso sangue. Esse hormônio, a capacidade dele é de aumentar toda a produção de leite. Ele ativa todas as células para que a prolactina, que é um outro hormônio, comece a trabalhar para a produção de leite. Então, quando essa mamãe faz esse contato com o bebê, que ela olha no olho do bebê, que ela conversa com seu filho, que ela passa toda essa informação, tanto de acariciar, tanto dele ouvir a voz dela, tanto dela olhar, fazer contato olho a olho, vai aumentar a produção de leite. A voz da mãe é muito importante também durante a amamentação. Por quê? Porque quando essa criança estava no ventre, né, a mãe estava gerando essa criança ela ouvia o tempo todo a voz da mãe dentro da barriga. Então ela ouvia a mãe discutir, ela ouvia a mãe sorrir, ela ouvia a mãe brincar, ela ouvia a mãe fazer as coisas, ela até ouvia a mãe falar assim, tô com vontade de comer isso. Então, por que neste momento de amamentação a gente fica calada? Não, é o melhor momento para conversar com o nosso filho, é o melhor momento para passarmos informações para o nosso filho. E muitas das vezes a gente fica calada no momento da amamentação, que era o momento que a gente poderia estar conversando e passando melhores informações. Gostou? Compartilha.